paz do Senhor Jesus. Vamos orar, começando, orando ao Senhor, colocando diante dele as nossas súplicas, colocando diante dele o nosso coração, agradecendo a Ele por mais um dia que Ele nos concede, por Ele nos ter dado uma noite tranquila, sono reparador, dando fôlego de vida para hoje e podermos estarmos aqui para engrandecer e exaltar o nome dEle. Amado Deus, querido Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, compassivo, Deus, para com as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem a cada dia demonstrado, ó Deus, o Teu amor para com as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela o dia, ó Deus, obrigado pela saúde, obrigado pela força derramada em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por Tua graça que tem nos envolvido, ó Deus, e a Tua graça que tem nos capacitado, nos colocado de pé. A Tua graça, ó Deus, que nos faz sentir, ó Deus, o Teu amor sobre as nossas vidas. Conduz, ó Deus, esse culto. Fala a cada coração, ó Deus, que o Teu Espírito Santo se mova no meio de nós, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos entoar cântico ao Senhor. A paz do Senhor Jesus. Se preparam para enfrentar todos que estiveram juntos com rei Josafá. Eles vêm armados, certos que irão vencer, pois foram treinados para tudo perder. Trouxeram a notícia ao rei Josafá, vem grande multidão além do mar. Que faremos se lutarmos, não vamos vencer. Eles têm asas de soldados, vamos perecer. Mas Josafá apregou um jejum. Ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder. E de joelhos no meio da congregação,
O rei Josafá começou a dizer: assim, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura tu não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reis da terra, e na tua mão há força e poder. Em nós não há força perante essa grande multidão vem contra nós, e não sabemos o que faríamos, porém os nossos olhos estão perto de ti. Depois todo o povo começou a adorar, uma glória na congregação apareceu, como louvor Raziel e começou a usar, ouvindo todo julgar a voz de Deus. E disse Raziel: dai ouvido toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco. O próprio Deus determinou, manda chamar os cantores e põe frente pra louvar, manda guarda todas as armas, refúgio diferente. O vosso trabalho hoje é adorar. Quanto louvado, depois emboscada contra os inimigos. Enquanto louvavam, Deus livrava o povo do perigo. Enquanto louvavam, Deus fez o exército se autodestruir. E coisa linda quando o Todo-Poderoso começa a agir. Era o povo louvando, Deus guerreando, Josafá vencendo, o povo triunfando, e os inimigos todos confundidos começaram a perecer. Habita, não tem moabitas, não tem quem resista, não tem quem resista. Jeová na guerra, não tem quem peça, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Deus está na guerra, você vai vencer. Comece a louvar, guarde todas as armas, você vai vencer. Não tem moabitas, não tem amonitas, não tem quem resista, não tem quem persista. Jeová na guerra, não tem quem peça, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Deus está na guerra, você vai vencer. Comece a louvar, guarde todas as armas, você vai vencer. Não tem moabitas, não tem amonitas, não tem quem resista, não tem quem persista. Jeová na guerra, não tem quem peça, você vai vencer. Vai vencer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
pedi a Deus para abençoar você, enxugar as suas lágrimas, alegrar seu coração, perdoar suas fraquezas, te fazer um vencedor. Pode contar comigo. Se precisar de mim, estou aqui. O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua, é tua, é tua. Esses coraçãozinhos. Hoje eu pedi a Deus para abençoar você, enxugar as suas lágrimas, alegrar seu coração, disfarçar as suas fraquezas, te fazer um vencedor. Pode contar comigo, amigo. Se precisar de mim, estou aqui. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua, é tua, é tua. Amém. Mais um para podermos entrarmos na palavra ministrar. Deus tem uma palavra ao seu coração. Nessa semana nós estamos, todos os dias cultuando ao Senhor, buscando ao Deus de toda graça e toda bondade. E hoje eu sei que não vai ser diferente. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando este
vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor no de vitória. Do outro lado cantou. Se ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abrir o mar. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do lado cantou. Do outro lado cantou. Amém? Esse hino tem uma história, né? De uma pessoa muito querida, né? Assim, e eu me lembro que quando estávamos, né? Junto na prova que ela estava passando, né? Numa dificuldade que ela estava passando, e foi logo quando estava lançando, né? Esse louvor, e tinha situações que eu não sabia nem como nos comportar, como deveríamos agir, o que deveríamos fazer. E eu me lembro que eu escutava muito esse louvor, e ele diz: quando você estiver em frente ao mar, né, não puder atravessar, quando você se sentir, sabe aquele momento que a gente sente mesmo que não tem saída? Na frente está o mar, atrás está Faraó e seus cavaleiros, né, pronto para atacar, pronto para, sabe, querer, né, nos afligir, nos destruir. Mas assim como o Senhor disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. E o Senhor mandou que Moisés tocasse nas águas, né, e o mar se abriu. Houve um caminho, né, que Deus criou, que Deus formou para que o povo de Israel passasse, né? E nessa manhã, né, enquanto eu estava em um propósito, enquanto estava clamando ao Senhor, o Senhor tinha me dado uma palavra, e eu até comentei, né, com a pastora Cris, e eu disse: nossa, mas eu até já preguei nessa palavra, e o Senhor falou ao meu coração, né, um ponto em que o Senhor, ainda enquanto eu estava terminando a lida, né, da casa, e hoje eu comecei um pouco mais tarde, por isso, né, não deu tempo, mas eu louvo ao Senhor que Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, né, e estamos aqui para poder, né, buscar a face do Senhor. E como todos esses dias dessa semana, o Senhor trouxe da sua porção, da sua palavra, né, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, né, trazendo uma palavra, né, para as nossas vidas. Eu sei que eu fui muito alimentada pela palavra do Senhor, porque eu bem sei, né, o poder que tem essa palavra, que é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que transforma, que muda, né, a situação. E eu queria compartilhar com vocês essa palavra, onde se encontra em 2 Crônicas,
Segundas Crônicas, capítulo 20, e a partir do versículo 3, e depois de 15 ao 17, né? Vai dizer: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo Israel e todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desça contra eles, eis que virão pela subida de Zins, e vocês o encontrarão ao fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisam lutar, nem batalhar. Tome suas posições, permaneça firme e veja o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Amém? Ainda, se você puder, né, abrir a sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Não, antes de você abrir no livro de Êxodo, abra aí, por favor, no livro de Números. Por favor. Números 13. Números 13. A partir do versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra da qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos. Mas o povo que ali vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, os amalequitas, vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia. Abra agora também no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. E o versículo 8, tá certo? O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. O 10, né? Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios antes ser escravo do egípcio do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais o verão, os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vós,
tão somente cale-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. E eu peguei esses textos, né, todos que eu estou aqui, né, falando com você, lendo, né, a palavra do Senhor, porque eu queria justamente compartilhar com você ontem, quem ouviu, né, a ministração, né, quem está acompanhando toda essa semana, né, as palavras, as ministrações que Deus está trazendo para a minha vida e para a sua vida. Nós ontem estávamos falando, né, a respeito de um Deus que nos vê. Né, um Deus que nos vê, nos conhece, conhece o nosso coração, o nosso pensamento, conhece onde nós estamos nos escondendo, onde nós estamos nos mostrando, né, assim, se apresentando, na verdade, não se mostrando, mas se apresentando. É um Deus que vê. E daí, quando né, essa semana, né, encerra a semana, né, corrida, no sentido de que agora vai vir o final de semana, tá certo? Domingo a nossa escola dominical, à noite o culto, você é convidado, né, a participar, estar junto conosco, tá certo? Seguir aí o nosso grupo, indicar outras pessoas, né, assim, para ser abençoada. E aí, desde segunda-feira, nós estamos cultuando o Senhor e trazendo essa palavra. E eu desejo, né, encerrar essa semana, né, com o que o Senhor falou ao meu coração, desde esta madrugada, né, que o Senhor está falando ao meu coração sobre esse texto. Muitas vezes nós precisamos entender, e eu lembro que essa palavra, né, que eu li a respeito de o povo quando sobe, né, para espiar a terra. Observe que Deus manda que o povo vá, né, espiar, olhar, contemplar, ver a terra que o Senhor havia prometido, a terra que mana leite e mel com fartura. Então, Deus começou a falar ao meu coração, tá certo? E se você quer receber mais da parte do Senhor, né? Assim, domingo nós vamos estar à noite, tá ministrando, né, uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Mas hoje eu quero trazer para você sobre um posicionamento, sobre estar, né, no centro da vontade de Deus, estar onde Deus te manda dar a ordem. Porque muitas vezes nós vamos cair no erro, muitas vezes como o povo também de Israel, o povo que era um povo escolhido de Deus, um povo que o Senhor tinha separado, um povo que o Senhor tinha escolhido, separado, né, feito uma aliança com eles. E esse povo, né, se assegurava, e a gente precisa se assegurar, mas esse povo, né, por o Senhor ter escolhido o povo de Israel, a nação de Israel, e o Senhor deu algumas ordenanças, Deus deu um mandamento, né, Deus os tirou, né, da escravidão do Egito. E daí Deus dá ordenanças de como eles deveriam viver, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam, né, como a vida deles deveriam ser conduzida segundo os ensinos, segundo os mandamentos do Senhor. Né? A gente vai observar aqui, lá em Samuel, se não me falha a memória, lá em Samuel, o Senhor, Davi, né, vai até dizer, né, assim, que o Senhor dizendo para a nação, né, de Israel, que o Senhor, ele não se compraz em sacrifício, Davi, né, senão os daria. Né? Porque Deus, ele deseja o nosso obedecer. Não adianta, como muitas vezes a nação de Israel, que conhecia todo o ritual, ordenanças, né? Os rituais mesmo que o Senhor tinha dado para que eles se apresentassem diante de Deus, da forma que eles deveriam se apresentar diante de Deus. E esse povo, né, assim, de Israel, povo escolhido, nós, povos do Senhor, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, muitas vezes nós simplesmente queremos a bênção, né, queremos
que o Senhor nos abençoe, mas não queremos obedecer às ordens do Senhor. O fato de Deus lhe fazer uma promessa, né, não quer dizer que necessariamente, né, a não ser que Deus fale como falou para Josafá, né, é necessário que eu e você avance, que eu e você suba, que eu e você lute, que eu e você vá atrás, que eu e você busque. Porque muitas vezes as pessoas têm a compreensão errada, né, assim, do Evangelho, tem a compreensão errada, a visão errada de um Deus, né, de Deus, que pelo fato dele ser Deus, por ele ser um Deus de amor, de bondade, de graça, né, muitas vezes alguém confunde como se Deus fosse o seu servo, como se Deus fosse o seu criado, como se Deus fosse, né, o seu empregado, e que você pode dar ordem a Deus e Deus obedecer, está disponível. Mas nessa tarde eu quero tratar com você algo que Deus falou ao meu coração, né? Continuar. Um Deus que vê, né? Mas observe, querido, que esse Deus que nos vê, como a gente ontem estava ministrando, um Deus que nos vê, sabe onde está a posição. Mas você vai observar que algumas passagens que eu vou até citar, né, aqui no texto, você vai observar que vai ter momentos em que Deus vai mandar você avançar, mas vai ter momentos que Deus vai mandar você olhar, vai ter momentos que Deus vai mandar você tomar uma posição, ficar parado, simplesmente ver o que o Senhor vai fazer. Mas existem pessoas que simplesmente se apropriam somente desse texto de Josafá, né? Quando Deus dá uma palavra direcionada ao rei Josafá, que se você entender o texto, se você observar o detalhe do texto, inicia dizendo que Josafá, em meio àquele grande exército, a Bíblia diz que Josafá era um rei habilidoso, né? Ele era um guerreiro, mas Josafá, diante daquele grande exército, Josafá não sabia como agir. De que forma ele poderia atacar e ser vitorioso, porque naquele tempo nós sabemos que era reinos contra reinos, né? Então, rei contra rei, né? E nação contra nação. E Josafá diante disso. Mas a primeira coisa que eu vejo nesse texto, leio e entendo nesse texto, né? Assim, como diz, a Bíblia diz que alarmado, Josafá, o que é alarmado? Amedrontado, com medo, Josafá vai consultar a Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo atacar? Mesmo sendo eu a minoria, mesmo eu sendo, né, pouco, ou eu devo fazer o que, Senhor? Eu não sei, diante desse problema, diante dessa dificuldade, como agir. Mas existem pessoas, querido, que querem ficar na posição que Deus não deu a ordem. Você vai observar que o nosso pai Abraão, pai da fé, observe que o Senhor vai dar uma ordenança, uma palavra de ordem, uma palavra de comando para a vida dele. E nessa manhã, né, enquanto eu falava com a pastora Cris, né, assim, não adiantando o que eu iria falar, né, assim, mas eu disse até a ela, eu não sei o que Deus deseja, né, falar nessa manhã, que eu pensei que ainda ia dar tempo de pela manhã estar ministrando, mas o que Deus queria tratar conosco, porque eu já ministrei sobre esse texto, sobre a peleja não é sua, né, tomai a posição. E aí o Senhor falou, filha, ontem eu falei ao seu coração, que eu vejo. Não adianta, o homem pode se esconder debaixo da figueira, né? O homem pode se apresentar como os irmãos de Davi se apresentou e não era nenhum deles, porque Deus já tinha escolhido a Davi, já tinha escolhido Davi para ser rei de Israel. A escolha do Senhor Jesus. Mas observe que há
uma posição, há um local, há um deslocamento, há um caminho que você deve trilhar. Quando Deus mandar você ficar parado, pode ter absoluta certeza, Deus irá falar. Porque o Deus que falou para Moisés, o Deus que falou para Josafá, o Deus que falou para Agar no deserto, né, que fez surgir a fonte, mas ela teve que ir lá e encher, né, o seu odre. Deus fez a fonte jorrar, mas Deus não disse assim, toma aqui o odre, né, e eu vou encher para você. Mas o Deus que disse, vai lá e enche o odre, né? Deus mostrou a fonte. Tem muitas pessoas, sabe que Deus fez uma promessa, mas quer que Deus faça a promessa, que Deus trabalhe para a promessa acontecer, que Ele trabalha, né, que leve a promessa até você, e você simplesmente fica parado, esperando, aguardando, né, como Deus vai fazer. Mas observe que o posicionamento de Josafá foi consultar ao Senhor. Foi ir buscar a presença dele dizendo, Deus, o que eu devo fazer? Eu estou alarmado diante dessa grande multidão, mas como eu devo comportar, como eu devo agir, o que eu devo fazer diante dessa situação? E todos aqueles que consultam o Senhor, todos aqueles que buscam o Senhor, têm resposta de Deus. Um Deus, querido, que muitas das vezes Ele vai mandar você avançar, mas muitas das vezes Ele vai mandar você ficar parado, e Ele vai mandar você simplesmente ver o que Ele vai fazer, mas não é você que vai determinar a forma que você vai aguardar a bênção, a forma que Deus deve agir na sua vida. A Bíblia vai dizer nos textos que a gente leu, observe a questão do povo de Israel. O Senhor disse, olha, vocês vão herdar uma terra onde mana leite e mel com fartura. Essa terra é muito boa, os seus frutos são muito grandes, né? Lá nenhuma nação vai prevalecer contra vocês, porque eu vou estar com vocês, né? Observe que o Senhor vai, mas quando você leu o texto de Números 13, você vai observar o Senhor dando uma ordem, dizendo, subam para espiar a terra que eu prometi. Observe, querido, que muitas das vezes Deus vai nos fazer uma promessa, mas muitas vezes Deus vai nos mandar olhar, contemplar, né, aquilo que o Senhor verdadeiramente prometeu para nós e que Ele vai cumprir. Mas isso não quer dizer que no meio do percurso, né, não possa haver, né, guerreiros, não possam haver lutas, provas. Não quer dizer que o fato de Deus lhe fazer uma promessa não quer dizer que você necessariamente tem que ficar naquele lugar, ou ficar parado e esperar. Como tem crente preguiçoso que resume a Bíblia, né? Na verdade não acredita mais no Velho Testamento, porque é do tempo da lei, né? Nós precisamos entender que nós não vivemos na lei mosaica, tá certo? Mas na lei do Senhor nós meditamos e buscamos dia e noite, tá certo? Mas nós estamos na nova aliança, no tempo da graça, né, do Senhor Jesus. Mas não invalida todos os ensinamentos, todas as palavras, todas as ordenanças, todas as leis que o Senhor, né, trouxe para nós. Entregou para que nós viéssemos, né, a tomar uma posição. E quantas vezes cristãos, né, crentes, ainda, né, não receberam a sua vitória, o seu milagre, simplesmente porque são crentes acomodados, crentes que pensam que ouviram Deus falar, fique aí parado, não faça nada. Não faça
nada. E nesses crentes que pensam que ouviu a voz de Deus, a voz de comando de Deus, mas na verdade é um crente preguiçoso, um crente, Deus não tem nada com o preguiçoso, com aquele acomodado, né? Aquele medroso, aquele frouxo. Não tem, querido, não tem. Deus diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas, né, de ousadia, sabe, de poder. Sabe, querido, que eu e você precisa entender que muitas vezes você ainda não está vivendo o milagre de Deus, porque você não está na posição certa. Talvez você ore muito, jejue muito, busque muito, né, a presença de Deus, mas talvez você não esteja ouvindo ou entendendo ou percebendo a posição que Deus está mandando você ficar. Muitos crentes precipitados, né, ao inverso, né, Deus manda ficar parado e ver o livramento que o Senhor vai dar, e esses crentes saem desembestado, né? Deus mandou eu ir quando Deus não mandou, ou simplesmente fica parado quando Deus está mandando você subir, lutar contra, né, o adversário, né, ir para a linha de batalha mesmo. E é muito fácil para o crente preguiçoso olhar para esse texto e dizer assim, essa palavra é para mim. Deus está mandando ficar parado, que Ele vai fazer tudo por mim, para mim. Acredito, muitas vezes Deus vai fazer sim isso na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que Deus fez uma promessa para Abraão. Mas sabe que o Senhor disse para Abraão, ei Abraão, sai lá em Gênesis 12, ei Abraão, sai aí da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar a terra em que você vai habitar. Talvez você pense, né, que eu estou pregando alguma heresia porque você se acha demais, mas com certeza, se Abraão continuasse naquela cidade, no meio da sua parentela, ele não veria, né, essa promessa se cumprir na sua vida. Teve que Abraão sair, porque a ordem de Deus foi saia. Para Abraão, o Senhor disse saia. Como o Senhor também falou tanto para Abraão como para o seu filho Isaque, não desça para Gerar, não desça para o Egito, onde havia uma fome muito grande, mas fique aí. Olha, vai ter momento que Deus vai dizer como o Senhor falou para Josafá. Mas como pastor, então eu vou entender quando é para eu avançar, quando é para eu subir e quando é para eu ficar parado. Quando você aprender a consultar ao Senhor, não consultar aos profetas, porque no dia de hoje nós temos visto pessoas, querido, né, assim, que vivem a sua vida atrás de profecia, atrás de vaso, né, assim, vou ver o que o vaso vai dizer, o que a pastora vai dizer, né, isso não é para minhas ovelhinhas não, viu, que a gente é muito amiga, tá certo? E eu sei que quando elas perguntam a mim, né, porque ela reconhece na minha vida, né, assim, a unção que é sobre a minha vida, né, assim, a seriedade que eu trato isso, não é com as minhas ovelhinhas, né, nenhuma delas, tome isso como indireta, né, assim, porque, né, assim, eu tenho até muita gratidão pela essa confiança, né, por enxergar na minha vida, né, a unção de Deus. Eu estou falando para essas pessoas que às vezes até para ir ali, né, ou para vestir uma roupa, né, se junta com pessoas e vamos fazer o culto de profecia. Vamos fazer um culto para adivinhar o nosso futuro, para, né, o Senhor, dizendo que é o Senhor, né, que vai falar, que vai dizer como eu devo fazer, né, assim, nota-se que essas pessoas, né, não tem uma vida próspera, não tem uma vida de crescimento, não tem uma vida, né, abençoada mesmo pelo Senhor. Tem momentos,
né, de bênçãos, né, porque o Senhor abençoa, Ele manda chuva para o justo e o ímpio, o injusto. Deus, Ele manda. Muitas vezes as pessoas, né, nem foi Deus que deu, e a pessoa diz, Deus mandou, Deus deu isso para mim, nem foi. Né, assim, ou acha que porque, né, passeia muito, viaja muito, né, tem uma conta muito cheia, um guarda-roupa muito cheio, um carro do ano, uma casa do ano, né, assim, é muito próspero, é muito abençoado, né, próspero, querido, é quem tem a presença do Senhor. Davi, o rei Davi, né, era rei, ele tinha toda a riqueza, mas sabe o que ele diz? Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, porque não há nada melhor do que ter a presença de Deus. Muitas vezes tem pessoas que têm cursos, tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm um carro do ano, tem pessoas que têm um guarda-roupa cheio, né? Tem uma vida cheia, né, de saúde até, né, de saúde, e aí fica confundidinho, nossa, né, como é isso? E fulano está passando por essa prova, mas é pastora, mas é crente, né, assim, e a gente pode ver, né, assim, que quando você tem a presença de Deus, pode se levantar a guerra, pode estourar a guerra que for, né? O gigante que se levantar, nós vamos entender, né? A unção de Deus, e Deus vai dar o direcionamento de como devemos fazer, de como devemos agir. E por isso que os nossos inimigos ficam, e aqueles que estão reparando as nossas vidas, ficam sem entender. Fica dizendo, eu não entendo, é cheio de unção, cheio de poder, né, assim, né, até sugere, chama fulano para orar, porque talvez tua unção não esteja tão forte, né, assim, porque na verdade, às vezes, baseia a sua vida no ter, né, nas coisas superficiais, nas coisas momentâneas desse mundo. Mas observe, querido, que a palavra de Deus nos ensina que Josafá, ele foi consultar ao Senhor o que ele deveria fazer diante daquele exército em que ele estava alarmado, ou seja, ele estava com medo, porque era grande demais. Observe o povo de Israel, enquanto Deus, né, conduzia eles, né, pelo aquele caminho que exatamente ia dar, porque não foi Moisés que tipo, eita, Moisés não tinha bússola e Moisés conduziu para frente do Mar Vermelho. Não, querido. Deserto de Parã, né? Não foi não. Foi o Senhor que conduziu o povo para frente do Mar Vermelho, sem possibilidade, porque muitas vezes a forma de Deus trabalhar, o inusitado, como diz a minha irmã Paula, né, assim, esse vaso, instrumento do Senhor, né, que Deus está fazendo o inusitado, né, o inesperado, querida, que muitas vezes você nem está esperando. Como assim? Não tem probabilidade, não tem caminho, como é que agora vou fazer? É esse Deus, querido, que muitas vezes vai colocar, como colocou diante de Josafá, um grande exército. Para quê? Para que Josafá consultasse o Senhor e fizesse o que o Senhor ordenou. Não o que ele achava, não a estratégia que ele se julgava a ter. Porque Josafá, vai ler a Bíblia, vai conhecer quem era o rei Josafá. Ele era habilidoso, sim. Ele era destemido, sim, em guerra. Mas diante daquele grande exército, Josafá, querido, ele fica alarmado como rei, porque era grande. Porque o fato, querido, de você ter a presença de Deus, né, não quer dizer que em algumas situações você vai se atemorizar. Mas vamos prestar bastante atenção como nós tomamos a posição diante dessas situações. Vai consultar ao Senhor. E se o Senhor mandar você subir para que você lute, para que você espie, para que você batalhe, para receber a terra que Ele está te prometendo, suba.
Se Ele mandar você sair do meio de onde você está, da terra onde você está, do meio das pessoas em que você convive, né? E Ele dizer, sai porque eu vou te mostrar uma terra, saia. Se Ele dizer para você, por que você está clamando a mim? Tome uma posição de marchar. Marchar é ir em encontro, é seguir avante. Ninguém marcha para trás. Observe o exército. O exército, eles até treinam, tudo vai numa linha certinho. Ele nunca se viu ninguém marchar para trás. Não existe. Quando se tem a voz de comando de marchar, você entende que você deve ir para frente, você deve avançar. E observe que para o povo de Israel, o Senhor diz, né, para Moisés, diga a eles o quê? Marchem. Marches, vá adiante. Sabe o que Deus está mandando eu dizer para você, querido? Consulta ao Senhor. Ao Senhor, não é ao vaso não, ao Senhor. Claro que Deus muitas vezes vai usar o vaso, sim, não estou tirando não a honra, porque a honra do Senhor, né? Ele separa, ele escolheu Jeremias, Ezequiel, Osés, Daniel, Moisés, né? Tantos e tantos, os apóstolos, né? Os discípulos, ele chamou, querido. Mas não ter uma vida, né? Como existem umas pessoas que até pagam, né? Vem orar na minha casa, né? Vem dar uma profecia, vem fazer um culto, né? E esses aproveitadores, né? Né? E esses aproveitadores também de unção, porque sabe a unção que tem na sua vida, o quanto prosperou, porque não precisa você nem falar, as outras pessoas vê, né? Você vê o que Deus fez no tempo em que você estava andando, estava fazendo, né? Porque o Senhor era comigo, o Senhor é com você. Mas eu aprendi nessa manhã que o Senhor, eu preciso fazer exatamente o que o Senhor mandar. Se o Senhor disser, fique parado, eu tenho que ficar parado. Mas se a voz de comando do Senhor é subir, é espiar, é olhar, é marchar, é ir avante, é tomar uma posição, não adianta. Se eu não tomar uma posição de avançar, se eu não tomar uma posição de entrar na peleja, né? Eu não vou ver o milagre de Deus acontecer. E se a ordem de Deus foi, fiquem parados, tome a posição de aguardar, esperar, porque eu vou agir, porque eu vou fazer, porque eu vou trabalhar. Essa peleja não é de você, mas é minha, diz o Senhor, né? E aí se você avança, se você passa na frente de Deus, se você age da sua forma, dá tudo errado. Dá tudo errado. Eu lembro de uma certa irmã que Deus, por sua misericórdia, né, usou a minha vida e o Senhor disse, eu estou trabalhando, deixa eu agir, quem vai agir sou eu. Aí a pessoa achou que Deus estava demorando, como Sara, né? Que achou que Deus estava demorando, que a promessa era com a serva e manda Abraão deitar com Agar, né? Assim, e a pessoa vai lá e age com o seu braço e desmantelou tudo, né? E ainda quer colocar a culpa em Deus. Mas Deus não está vendo, Deus não está me vendo, né? Porque Deus, né, está permitindo isso. Porque a ordem que ele deu é, fique parado, veja o livramento que eu vou te dar, o que eu vou fazer. Ou o Senhor dizer, avança, consulta, busca, marcha, vai adiante e você fica parado. Igual a burra de Balaão, né? Empancada. Porque o Senhor, né, usando a burra de Balaão, né, impedindo que Balaão fosse para um determinado caminho e Balaão batendo na burra, porque queria que a burra fosse pelo caminho e que Balaão queria ir, quando Deus queria que Balaão, né, seguisse o caminho, a ordem que Deus queria dar, querido.
Eu posso passar aqui uma tarde falando de textos sobre posicionamento, como nós devemos agir, querido, e com texto bíblico, né? De quando você deve avançar, mas quando você deve ficar parado. Mas não é você que dá a voz de comando. Quem dá a voz de comando nas nossas vidas é o Senhor. E por isso que lá no livro de João, o Senhor vai dizer o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem, reconhecem. Querida, pode ter certeza que quando você consultar o Senhor, mesmo que você diga, né, como eu fico rindo com, né, umas amigas e umas pessoas, né, muito queridas, né, que não é porque Deus fala contigo assim, aí eu às vezes eu fico com dúvida se ele falou mesmo comigo, aí eu digo, eu vou perguntar à pastora, né, assim, e eu acho muito fofinho, né, assim, mas eu entendo, né, assim, que não me faz, né, de cartomante, mas simplesmente, né, de alguém que a pessoa entende a unção que tem sobre a minha vida, né, que o Senhor fala, e quando a gente vê essa passagem, né, você vai ver que Josafá consultou ao Senhor, mas Deus falou para Josafá, não. Deus usou o profeta Jeziel, né, para falar para ele. E ele disse, nessa peleja não terás que pelejar. A peleja, perdão, não é vossa. A peleja é minha, a peleja é do Senhor. Se Deus, ele vai dar uma ordem, a ordem de comando vai vir da parte de Deus, querido. Se ele vai usar o profeta, ok, né, assim, ele pode usar o profeta, sim, ele usou, ele não respondeu a Josafá. Josafá foi consultar, mas ele respondeu ao profeta e disse, vai lá, diz ao rei Josafá e a todo Jerusalém, diz, povo de Jerusalém e Josafá. Mas tinha sido Josafá que apregoou o jejum, que foi falar, né, com o Senhor. Às vezes a resposta está com um vaso, com um instrumento, com um profeta, e aí você, né, vai e diz, não, Deus falou isso quando Deus nem falou. E por isso que às vezes desanda as coisas. Observe, o povo também estava clamando, e o Senhor diz o que a Moisés? Moisés, diga ao povo que marche. E Moisés obedeceu, marche, vamos marchar. E o Senhor diz para Moisés, o que você tem nas mãos? Uma vara, toca nas águas. Observe, querido, que sempre Deus vai dar uma resposta, Ele vai ensinar, Ele vai dar um comando de como você vai se comportar, como você deve agir. Pare de achar que Deus não está ouvindo, que Deus não falou, Ele falou sim. Às vezes é você que está no posicionamento errado, é você que está na direção errada, é você que está agindo da forma errada, porque Deus não assim o falou para você. Portanto, nessa tarde, vai consultar ao Senhor para saber qual é a posição que Deus quer que você esteja, sair, quer que você avance, quer que você fique parado, quer que você simplesmente veja o que Ele vai fazer, a forma que Ele vai agir. Mas quem vai dizer é o Senhor, não você. Né? Que Deus possa usar, se Deus quiser usar um instrumento, vai, porque eu sei que nessa tarde Ele está usando a minha vida para a sua vida, assim como Ele falou comigo, querida, Ele está falando aí com você, do outro lado. Esse crente preguiçoso, esse crente consultador de profeta, né, que ora por mim, ora por mim, ora por mim, e quando Deus está dizendo, vá você, tome uma posição, vá você marchar. Eu conheci uma pessoa, né, assim, eu achei terrível, né, assim, eu disse, meu Deus, fica vergonhoso para a pessoa, né, assim, e a pessoa me pediu oração, né, por determinada coisa e postou no Instagram, no Face, em toda na rede social, né, assim, né, uma coisa, e eu fiquei olhando assim, mas meu Jesus,
A pessoa pede, né, oração, pede para interceder. E onde a pessoa está? Sabe aquele crente, vocês oram por mim? Você ora, pastora, e eu vou foguetear, eu vou fazer. Vai tu marchar, vai tu tomar posição, sabe? Porque muitas vezes, né, você tem vivido o mesmo, né, as mesmas coisas sem avançar, sem prosperar, porque você acha que o prosperar, né, na minha vida, né, ou na sua vida, o prosperar é simplesmente ter as coisas que a traça e a ferrugem consomem. Né? Mas a unção, poder que é liberado sobre a sua vida, não tem exército, não tem gigante, não tem enfermidade, não tem dor, não tem nada que possa resistir àquele que está em Cristo Jesus. Que Deus muito, muito, muito abençoe, né, a sua vida. E eu quero encerrar, né, essa semana, né, convidando, né, a algumas pessoas para estar louvando comigo nesse momento, tá certo? Essa live vai estar salva, né? Que você que entrou no final, que você possa ouvir, meditar, né? A Bruninha, nossa irmã lá da mídia, ela tá convertendo, né, essa live lá com a palavra do dia, e aí ela está colocando lá no canal, né, do YouTube. Você pode compartilhar com outras pessoas, tá certo? Você pode curtir, você pode ir lá se inscrever no canal, tá certo? Eu não ganho nada com isso no sentido financeiramente. O que eu ganho é ver a sua vida, né, sendo abençoada pelo poder da palavra de Jesus. Porque o que eu venho fazer aqui é transmitir a palavra de Deus. Se Ele não der, eu não trago, mas Ele dando, eu compartilho com você. Que Deus muito abençoe a vida de cada um de vocês que entraram aí, né, assim, que foram ouvinte desde o começo, né, dessa live, né, assim, que recebeu, que Deus foi resposta para você, porque eu sei que Deus foi resposta para a sua vida nessa tarde, né, assim, que você possa ser bênção, né, e depois, né, ir lá, né, também compartilhar essa live lá nos teus stories, né, o canal, né, assim, começar a seguir, convidar outras pessoas para seguir, para ser abençoado também, assim como você foi. A Bíblia diz, né, dê e Deus te devolverá uma medida recalcada transbordante. É melhor dar do que receber. Muitas vezes as pessoas ficam sem entender, né, porque eu me dedico tanto, porque eu me dou tanto, né, assim, e fica confuso, né, e achando que eu sou não sou merecedora de favor das coisas que Deus tem me abençoado na minha vida, porque Deus conhece o meu coração e eu entendi o que a palavra de Deus me ensina, tá certo? Que Deus muito, muito abençoe. Obrigada, né, a minhas amadas filhas, minhas ovelhinhas, que sempre está junto comigo, o pessoal aí do grupo, né, do WhatsApp da gente, que sempre também está presente. Muito obrigado por estar compartilhando também. Deus muito abençoe, tá certo? Vamos orar ao Senhor. Eu quero colocar também a sua vida diante do altar do Senhor, a tua causa diante do altar do Senhor, pedindo o favor, a bênção de Deus sobre a sua vida também. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor tem feito maravilhas. Nos ajuda, Senhor, a constantemente consultar ao Senhor, perguntar ao Senhor, Deus, como devemos agir, nos comportar diante de situações que muitas vezes aos nossos olhos é tão desconfortante, ó Pai, mas que a tua mão grande e poderosa nos mostre, nos ensine, ó Deus, como devemos agir, como devemos proceder diante dessa situação. Quando nós estivermos de frente ao mar, quando nós estivermos de frente ao grande exército, ó Deus, qual é a posição que devemos tomar para que nós venhamos a, em tudo, te obedecer, fazer segundo a tua vontade, para que nós venhamos a prosperar, para que nós venhamos a receber o teu favor, para que nós vejamos diante dos nossos olhos, ó Deus, o teu milagre, o teu agir sobre as nossas vidas. Nos concede um final de semana
maravilhoso, cheio da tua bênção, do teu favor. Abençoa cada um que entrou nessa live, ó Deus, cada um que ouviu toda a ministração, recebeu da parte do Senhor, diante do Senhor, coloca as suas vidas, coloca as suas causas diante do trono da tua graça, sabendo que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque o teu poder opera em nós para a glória do teu nome. Fica conosco, ó Pai, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Né? Deus muito, 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 muito abençoe a cada um, tá certo? De vocês, e vamos louvar ao Senhor. Paz, pastora. Paz. Paz, Lu. Paz. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Amém, amém. Qual é o louvor, pastora? Só um momento. Deixa eu ver se é esse, porque eu acho que é de embaixadores do Senhor. Camila Cinhos. Aí, né, nossa irmã Camilinha, né, mostra aí Camila Silos, né, representando aí, né, você que quer adornar, né, a sua criança, né, assim, veja que espetáculo, né, de lacinhos. Mostra aí, Camilinha, dá um close aí, né. Esses laços lindos que tem toda uma diferença. Esses lacinhos, ele vai cheio de unção, cheio de poder, né? Assim, a unção liberada, né, nas mãos da pastora Cris. Mostra aí, pastora Cris. Essa aí que está na tela, né? Assim, pense numa unção, né? É tão tremenda que a gente está conversando, né, pastora Cris? E aí surge, cria aí os laços. Eu quero dizer, é cada laço mais lindo que o outro. Tem laço que dá vontade de comer. Tem laço que dá vontade de abraçar. Tem laço que dá vontade de sorrir. Olha, tem laço de todo sabor, de todo o jeito, de toda a unção. Eu estou falando verdadeiramente. Quando você olha, você toma aquele impacto. Aí você fica pensando que você não está normal. Ai, que é isso? Eu estou com vontade de dar um belisco, eu estou com vontade de fazer uma coisa. Não é unção. É diferente, né? E aí tá, né, Camilinha, né? Eu não sei exatamente onde ela tá, mas... Em Bibiribe, pastora, em Bibiribe. Tá em Bibiribe. Você ainda tem a oportunidade, se você mora aqui, ó, por essas redondezas, vai aí em Bibiribe e você vai encontrar Camilinha, né, assim, essa serva de Deus Altíssimo, né, assim, que recebeu essa unção liberada, né, das mãos da pastora Cristo, né, assim, tá aí com esse lacinho. Olha, eu quero dizer com toda a convicção, quando você coloca na cabeça da sua menina, porque ela é para menina, né? Aí, quando você coloca, vai liberando uma unção, como Samuel, quando derramou, olha sobre a cabeça de Davi, se apoderou o Espírito do Senhor, vazio, né? O poder do Senhor se apodera da sua filha, né? Assim, e você é abençoada. Eu garanto. No nome de Jesus, né? Vai lá, olha aí, ó, Camilinha Lacinhos, né? Ela representa, ela tem, né, os lacinhos de Meninas Lacinhos, né? Vai lá no Instagram. Não sei se você vai ficar doido, porque não diga assim, você vai ficar encantada, né? Porque cada um é lindo que o outro. É assim. Mas aí você pode escolher, né? Falar com a representante, que é Camilinha, e dizer, Camilinha, eu vi esse aqui, né? Camila leva a você, querida, né? Assim, você é abençoada. Segue lá, né? Camila Laços. Comentário, menina, pronto, tá aqui no comentário, aproveita.
Camila Lacinhos, tá certo? E Nininhas Lacinhos. Eu não sei como é que você vai fazer, porque olha, se possível, você vai sair correndo agora, marchando, quando Deus deu a ordem. Aleluia. Né? E Camila, né? Defender isso tudinho. E Amém. desesperadamente lá pedir a pastora Cris, mas como a pastora Cris está, né, sempre alerta, já tem no estoque com a unção de uma porção dobrada, diferenciada, porque cada vez mais é derramada, cada vez mais vai fluindo, cada coisa mais linda do que a outra, né? Camilinha já assim sabe, né, Camila? É verdade. Camila já está, né, ansiosa, né, desejosa Muito. já da próxima. Da próxima. Como é que diz? Da próxima remessa, pastora. Coleção. Próxima remessa, coleção, da próxima coleção. coleção, que já está pronto, que já está à espera, cheio, né? Olha, essa eu indico. Eu não costumo indicar muitas coisas não, a não ser que Deus me dê a direção, que Deus fale, e eu digo a você, se você, quando for comprar a Camilinha ou a pastora Cris, você sentir assim mover, não tenha medo não, é um sangue, né? Aí, tá bom? Amém. Vamos então lá, terminando com esse louvor de vencedor, vencedor de Marcelo Vitor, que é de Álvaro Tito. Os meninos estão aí colocando, né, para a gente cantar junto. Vencedor de quem, pastora? Álvaro Tito. É Álvaro Tito, é? É. Vencedor eu sou, pois Jesus Cristo me amou, redimido e lavado sou, no sangue que Jesus derramou. Surgem lutas e conflitos, na batalha os campeões são servos de Jeová. Revestido de poder, eu vou todo mal vencer, pois tenho vitória pra me dar. Vencedor eu sou, Aleluia. pois Jesus Cristo me amou. Redimido e lavado eu sou, no sangue que Jesus derramou. Aleluia. Na batalha os campeões são servos de Jeová, revestido de poder, eu vou quando mal vencer, os teus vitória pra vida. Declaro que você, a Bíblia diz lá no livro dos Romanos, que em Cristo Jesus somos mais. Aleluia. Vencedor eu sou, pois Jesus Cristo me amou. Redimido e lavado eu sou, pois que Jesus derramou.
Seja lutas e provações. Na batalha os campeões são servos de Jeová. Cleidinha linda entrou agora, né? Deus abençoe, amiga, saudade de você, né? Você que entrou agora, porque ouvir essa live vai estar lá salva, tá certo? E lá no canal também, seja uma vez se recebe da parte do Senhor Jesus, né? Que Deus te faça uma boa vida, Camilinha, né? Assim que Deus sobe o ventre ao teu favor nessa tarde. Obrigada. Conduz as pessoas, né? Para ser abençoada por sua vida, porque abençoada você é uma vencedora em Cristo Jesus. Deus muito abençoe. Eu declaro sobre a tua vida vitória, vitória do Senhor, porque o Senhor é aquele que nos recompensa quando nós nos colocamos na posição, no ID, no que Ele quer, na posição que Ele, né, quando nós buscamos, Ele tem essa vitória porque somos em Cristo Jesus, mais do que vencedor. Um beijo no coração de cada um. Beijo. Vocês, obrigada. Beijo, pastora. Beijo. Um beijo. Deus te abençoe. Amém. Amém.